do dia 31, na noite do dia 31 de outubro de 1517, pouca gente notou um monge atravessando a rua da cidade de Wittenberg, indo para o castelo, e chegando na porta da igreja, ele pregou um papel escrito, duas folhas grandes, escritos em latim, com 95 tópicos. São as famosas 95 teses de Lutero. Essas teses escritas em latim desafiavam os teólogos da época a respeito das indulgências e do fato do Papa ter permitido que alguém estivesse circulando pela Alemanha vendendo lugar no céu. Lutero, em 1510, havia feito uma famosa viagem a Roma, onde ele conheceu o que era o pontificado de Júlio II, o famoso Papa Guerreiro, o Papa que sucedeu Alexandre Borgia, com o título de Alexandre II, como Papa no pontificado, num período assim, de muita confusão na história da Igreja. Leão X, que era o Papa que assumiu no ano de 1517, 1515, ele não imaginava que o pontificado dele seria ligado na história ao desafio de Lutero nas suas 95 teses. Como era comum na Idade Média, uma tese era uma espécie de chamamento, de convocação a uma disputa. A disputatio, que era assim chamado em latim, era um desafio que um teólogo fazia a outro. Normalmente os alunos acompanhavam essa disputa e aprendiam, faziam anotações de como vencer argumentos, o uso da retórica, o uso dos argumentos lógicos diante de ideias divergentes. A prova de doutorado na Idade Média era quando o aluno, já depois de alguns anos estudando, vendo as argumentações do professor, o vencia também numa disputa com a sua tese, e aí ele recebia o título de doutorado. Nada semelhante ao que a gente tem hoje nas defesas de monografia ou dissertação, que é a apresentação de um tema apenas e a banca só fica lá observando, mas na Idade Média era uma disputa mesmo. Se a disputa tivesse ficado em latim e ficado circunscrita aos teólogos, ela teria caído no esquecimento, mas impressores da cidade de Wittenberg rapidamente a traduziram para o alemão, língua corrente, e elas foram divulgadas para as pessoas. As pessoas compravam barato essas teses, as liam, discutiam no mercado, discutiam quando iam para a missa, discutiam quando estavam em casa. Aqueles que sabiam ler liam para os iletrados, que interpretavam aquelas teses, e elas depois foram traduzidas para o francês, para o holandês, e divulgadas em toda a Europa. E, como o fogo que pega em mato seco, as ideias de Lutero começaram a fazer uma revolução. Os príncipes na Alemanha, e a Alemanha, quando a gente fala aqui, não é uma nação unificada como a gente tem hoje, era apenas vários principados que mantinham como unidade comum, cultura comum, a herança dos povos germânicos, a língua alemã, mas que pertenciam a um império estranho, que Voltaire mais tarde vai criticar, um império chamado de Sacro Império Germânico, que Voltaire vai dizer que de santo não tinha nada, de império muito menos, e de germânico era um imperador espanhol que governava sobre povos de língua alemã, um imperador que era eleito por príncipes localizados. Então, cada vez que caía um imperador, surgia um outro que deveria ser eleito entre os seus pares. Uma estrutura bem diferente ao que a gente tem. Mas Lutero, dentro desse coxo de retalhos política que é o Sacro Império Germânico, ele consegue o apoio dos seus líderes, especialmente do eleitor da região da Saxônia chamado Frederico, que apoia Lutero e permite que ele continue pregando e escrevendo. As notícias das obras de Lutero, especialmente no ano de 1520, com as obras principais que ele escreve, da liberdade do cristão, o cativeiro babilônico da igreja, e dentre outras, ele faz com que o Papa se ire. E aí, em 1520, o Papa emite uma bula chamada em latim Exsurge Domini, levante-se, ó Senhor. Essa bula contra o erro, um documento que mostra a Lutero o poderio papal, chama a atenção da Alemanha ao seu desafio à teologia constituída. Lutero, ele, diferente do que aconteceu com Hus, 100 e poucos anos antes, ele recebe a bula papal, mas com o apoio dos príncipes da Alemanha,
ele faz pouco caso e numa noite ele queima a bula de excomunhão. Esse é um ato simbólico importante. Mostra que os rumos políticos agora são outros. O apoio de Lutero dos príncipes foi providencial, no meu entender, ação de Deus, ação divina, já semeado, claro, preparado por Hus, mas nesse momento, quando Lutero queima a sua bula de excomunhão, ele está sendo protegido pelo Estado, pelos príncipes da Alemanha, que vão apoiar muito o processo reformista, e Lutero, nesse ato simbólico, demonstra ao Papa que ele não tem poderio sobre ele. E Lutero, então, a década de 1520 até 1525, são os escritos mais virulentos de Lutero em relação à reforma. Há em português uma obra publicada pela editora Sinodal e editora Concórdia, as editoras das publicadoras das igrejas luteranas do Brasil, chamada Obras Selecionadas, né, de Lutero. Em português a gente tem mais ou menos uns 12 volumes, né? Mas as obras de Weimar, que são as obras completas de Lutero, elas chegam a 70 volumes completos, né? Com tudo editado em alemão. A partir dessa obra, das edições de Weimar, editada no século XIX, é que as editoras estão publicando em português. O volume 1 são os escritos de polêmica de Lutero desse período, entre 1520 e 1525. Textos fantásticos mostrando o plano de ação da reforma nos documentos que Lutero lança. Isso chama a atenção dos príncipes e Lutero então é convocado para uma dieta na cidade de Worms. Worms é uma cidade importante no centro da Alemanha, né? Lá é um local mais ou menos neutro. Quem governa esse período no Império Sacro Germânico é Carlos V, um rei espanhol, eleito por todos os príncipes na era da Alemanha. Ele convoca essa assembleia para unificar politicamente os príncipes em torno do fortalecimento da Igreja Católica e condenar Lutero. Lutero, ele vai lá para ser recebido como um prisioneiro, mas a população durante da estrada o aplaude, joga sobre ele flores, o alimenta, o recebe bem, e Carlos V até, numa frase que fica famosa, eu o convidei como um prisioneiro e ele entra aqui como um campeão. E os inimigos de Lutero ficam assustados com essa recepção e, no estratagema, tentam prendê-lo, né, e acusá-lo de que os seus escritos são falsos. Era para ele debater na dieta de Worms, mas aí feito a ele somente duas perguntas. Primeira pergunta, Lutero, esses livros são seus, uma série de livros são colocados na mesa, todos eles de autoria de Lutero, questionando a Igreja Católica. E a segunda pergunta é, você renega o que está neles aí? Aí Lutero diz, não, eu não posso renegar. E a única coisa que ele tinha que falar é sim ou não. Mas ele responde debatendo, dizendo, olha, nesse livro eu tenho elementos da doutrina, outros eu questiono o Papa, outros eu falo da prática da igreja, então não posso renegar todos, porque renegaria o que eu aprendi. E é um debate, uma confusão, e aí reforça mais uma vez para que ele faça uma resposta curta, e ele então, a frase famosa, se é assim, eu vou dar uma resposta. Eu não posso, nem vou renegar o que eu escrevi, porque a minha consciência é cativa da palavra de Deus, portanto, aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Com isso, a Assembleia se acende, uma grande confusão. Lutero sai da Assembleia, é protegido pelos seus amigos, e o Duque Frederico da Saxônia tem uma ideia, que é sequestrar Lutero. Assim que ele sai da Assembleia, ele é sequestrado, levado para uma cidade distante, em Wartburg. Lá ele é colocado num castelo. Ele assume um pseudônimo de Cavaleiro Jorge, ninguém sabe onde está Lutero. Durante mais de um ano ele desaparece. E aí a ideia da reforma, é claro, continuou, mesmo sem ele. Vai ser levada a momentos mais radicais. Mas Lutero vai ter um momento de paz interessante, né? E lá ele vai fazer a tradução da Escritura, da Bíblia, junto com o seu auxiliar Felipe Melanchthon, que sabia muito grego e hebraico. Os dois estudam, se debruçam. Lutero saía várias vezes ao dia para estudar os termos que poderiam ser aplicados ao grego, ao hebraico, ao alemão corrente. Ele ouvia como as pessoas falavam, né, no dia a dia, e é a partir disso que ele faz a sua tradução. E claro que com a tradução da Bíblia a reforma vai se estruturar muito mais, né? Lutero morre em 1546, proscrito pelo Papa, mas o decreto papal nunca o alcançou, né? A Igreja Luterana depois vai ter sua expansão, vai ser liderada depois da sua morte por Melanchthon,
E ele vai dizer uma coisa muito importante já nos seus escritos finais, nas obras chamadas Conversas sobre a Mesa, diz: olha, eu sentei, conversei com Melanto, com meus amigos, e a reforma aconteceu. Mas a reforma aconteceu não por mim, por causa da palavra. Ela foi pregada, foi ensinada, as pessoas ouviram a palavra e ela é que fez a reforma. Eu não fiz nada. Eu simplesmente preguei, ensinei e fiquei lá conversando com Melanto. Mas nada mais fiz. E a palavra fez tudo. Então, esse é um dos tópicos muito importantes daquilo que a gente aprende da reforma luterana. A reforma, ela também teve outros desdobramentos. Na região da Suíça, nós encontramos ligados à reforma na Suíça um padre de origem alemã também, chamado Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio também é outra forma da escrita dele, que a partir de 1519 também começou a pregar ideias reformistas, só que na cidade de Zurique, uma das cidades-estado da região da Suíça, que fala alemã. Ele chegou às ideias semelhantes de Lutero, só que de uma maneira diferente, sem a busca de libertação espiritual como Lutero fez, mas através das ideias de Erasmo, do estudo do humanismo, do estudo das escrituras, das línguas originais. E é interessante que ele inicia o seu processo de reforma no dia 1º de janeiro de 1519, pregando fora da sequência ordenada pelo calendário eclesiástico. Ele prega o texto de Mateus capítulo 1, verso 1, expõe o capítulo 1 de Mateus, no caso a genealogia de Jesus, e a partir daí ele vai todo domingo após domingo expondo a escritura sequencialmente, e a igreja então volta-se para a reforma a partir das pregações de Zwinglio. Ele não escreveu teses ainda, as teses vão ser mais tarde, a partir do momento que a cidade de Zurique vai reunir-se com o seu conselho para decidir que ela adere ou não à reforma. Aí ele escreve as teses, mas a partir da pregação é que ele convence a congregação, convence a cidade a se voltar para as escrituras. Zwinglio vai também ser lembrado por dois eventos interessantes, dois momentos interessantes, a chamada controvérsia das salsichas, né? E posteriormente depois na sua morte, que ele morre como capelão do exército, né? Na luta contra os cantões católicos que não aceitavam a reforma. Essa controvérsia das salsichas é um momento interessante. Na época da Páscoa havia a pregação na Idade Média do jejum total. E aí o Zwinglio, já na igreja se reformando e tal, ele não quer mais cumprir a ordenança do jejum total, abstinência da carne, durante o período da Páscoa. Então ele reúne com alguns amigos e compra aqueles salsichões, que é muito característico da comida alemã, e reúne numa espécie de uma panificadora, uma confeitaria, e come lá com os amigos. E havia um vidro, todas as pessoas na rua viam ele quebrando o jejum da Páscoa. E aí as pessoas falaram: olha, o bicho agora é um herege, está levando a todos a negar a verdadeira fé e tal, maculando a tradição. E essa história, com esse título engraçado, A Controvérsia das Salsichas, mostrou na prática que Zwinglio não estava mais seguindo a tradição, as ordenanças, aquilo que não estava ordenado na Bíblia. E esse princípio da Igreja Reformada Suíça é que mais tarde Calvino vai ser bastante influenciado. Ele vai aprender de Zwinglio essa ideia de que o que está prescrito na Bíblia é o que nós devemos praticar na igreja. Se não está prescrito, é da tradição, rapidamente se der. Zwinglio não é muito lembrado na história da reforma, porque a morte dele foi rápida. Poucos anos depois, há uma guerra entre Zurique e as cidades que se mantêm católicas. Ele, como capelão do exército, foi lá, estava acompanhando as tropas, e aí ele morre vítima de uma bala de canhão enviada lá pelos inimigos. E o processo dele de reforma fica mais nas mãos de Calvino, que a gente vai ver mais tarde. Ligado a Zwinglio, de alguma maneira, surgem grupos de um terceiro grupo de reforma que nós chamamos Anabatistas. Aqui nós temos duas imagens dele, eles destruindo ícones dentro da igreja, e ali o momento que eles estão sendo sacrificados. Os Anabatistas foram, na verdade, diversos grupos, é um movimento muito amplo. A gente não pode caracterizar eles de uma forma muito fácil. Eles surgiram na Alemanha, na época de Lutero, na Suíça e depois na Holanda, ligados a um pregador chamado Menno Simons. Então, nós estamos usando como título aqui de Anabatista, mas na verdade é um grande número
de movimentos que têm bases semelhantes, mas têm conclusões totalmente diferentes. Por exemplo, os chamados espiritualistas, que é os anabatistas espiritualistas, não aceitavam nem a autoridade da Escritura, era só a autoridade do indivíduo que ouvia a voz do Espírito e dele ele falava o que ele falava, as pessoas tinham que ouvir. Lutero vai chamar esses espiritualistas de entusiastas, e ele usa a expressão Zwimmer, do alemão, que é como se fosse o zumbido da abelha, eram berradores, zombadores, né? Calvino vai chamar também eles de nomes bem pejorativos, e que durante o período que Calvino é pastor em Genebra, eles escrevem livros teológicos, principalmente da questão de escatologia, e Calvino vai questioná-los, né, com a sua obra chamada Psicopântica, né, que é o questionamento do sono da alma, que era um dos ensinos que os espiritualistas traziam, né. Mais outros anabatistas, que vão ser chamados anabatistas mais bíblicos, mantêm elementos próximos da reforma, mas na confusão vão ser perseguidos por todo mundo, por reformados, por católicos e até por outros anabatistas também, né? É uma confusão grande. Os chamados bíblicos vão ter o seu nome ligado a esse padre de origem holandesa chamado Menucinus, que, semelhantemente a Lutero e Zwinglio, tem a sua iluminação, né, acerca das Escrituras, volta-se para a doutrina evangélica, mas adota esse estilo de igreja chamada anabatista. O termo anabatista vai ser dado pelos seguidores de Zwinglio para aplicar aqueles grupos que não aceitavam o batismo infantil, mas rebatizavam os que estavam sendo batizados como adultos. Por isso que o prefixo em grego ana, novamente, é dado a esse grupo que são chamados de anabatistas. Eles têm algumas características que eu vou mostrar aqui rapidamente. Primeiro, eles eram contra a relação da igreja e o Estado, coisa que os reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, todos eles, de alguma maneira, vão aceitar, né? Lutero, mais do que Calvino, vai entender que a reforma só pode acontecer com a ação do Estado, né? Eles entendiam que a igreja era uma associação voluntária de crentes dedicados, daí o entendimento que o batismo tem que ser dado para pessoas que creem, os adultos, né? A questão de batismo de famílias, que é o termo mais correto na Bíblia, do que pedobatismo, e batismo individual, batismo de adultos, batismo anabatista, tem a ver com o entendimento da igreja, o entendimento do pacto que Deus tem com as pessoas. No entendimento dos reformadores mais clássicos, né, não anabatistas, Deus faz uma aliança com o seu povo, incluindo a família. E se tiver menor de idade ou crianças de colo, elas são batizadas. São os testemunhos que a gente vê no Novo Testamento. Já os anabatistas só observam os batismos individuais de adultos que aparecem nas Escrituras, sem olhar essa perspectiva. Outra característica, né, eu já havia reforçado a ideia do pedobatismo, o estilo de vida simples, a maneira de vestir simples e a disciplina eclesiástica era muito rígida. Tá? A questão do pacifismo, outras características vão surgir desses grupos. Desses anabatistas a gente vai conhecer mais os grupos chamados menonitas, os ruteristas, Scofieldianos, né, os Amish e vários outros que vão migrar da Europa para os Estados Unidos a partir do século XVII e formar lá comunidades ligadas à sua ideologia, né. Calvino, ele é chamado o principal líder dos reformadores da segunda geração. Ele aparece agora nessa nossa história. Importante a gente lembrar um pouco das características dele. Calvino, ele é filho de um líder na cidade de Noyon, né, na França, no sul da França, um líder comunitário da época, que era espécie de amigo do bispo da região de Noyon. Ele recebe uma bolsa desse bispo para estuda teologia, mas o sonho de Calvino é ser humanista, estudar direito. Numa das brigas lá que o pai dele tem com o bispo, Calvino então se desvincula dessa obrigação de estudar teologia e vai para o seu tão sonhado curso de direito, a Universidade de Paris. Aqui a gente vê uma coisa inversa da vida de Lutero. Lutero era um sonho do pai que ele fosse advogado, e ele vira e vai estudar teologia. O sonho inicial do pai de Calvino é que ele fosse teólogo, depois ele vira e vai estudar direito. Na Universidade de Paris, ele tem acesso às chamadas ideias luteranas,
que eram as ideias reformistas que eram circuladas por lá por alunos que haviam conhecido os escritos de Lutero, entre eles o reitor da Universidade de Paris, então chamado Nicolas Cope, que se torna amigo de Calvino. E aí, num dos discursos de inauguração do curso da Universidade de Paris, Nicolas Cope faz um discurso de ênfase reformada, que muitos historiadores dizem que já foi lavra de Calvino, dada a sua genialidade, né, sua capacidade escrita. O reitor da universidade escreve um discurso, provavelmente feito por ele, e no discurso ele alude ao fato de Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens. Isso causou uma confusão na universidade, todos viram ali elementos luteranos e correram atrás do Nicolas Cope e de Calvino também, porque sabiam que de alguma maneira ele estava ligado a esse discurso. Não se sabe quase nada sobre a conversão de Calvino. Ele foi muito reticente na sua própria biografia, quase não fala nada, né? Só no comentário do livro de Salmos, escritos muitos anos mais tarde, que ele vai comentar algo sobre a conversão, que ele usa a expressão de súbita conversão. A gente fica entendendo o que ele quer dizer com essa expressão em latim, né? Mas ele fala que Deus o arrastou, o trouxe, né, meio aos seus entendimentos, e participa então desse movimento reformista na França. Ele foge da França, disfarçado de camponês, reúne-se com alguns refugiados franceses na divisa da França com a Suíça, na intenção de ir para Estrasburgo, uma cidade mais a nordeste da França, onde o reformador chamado Martin Butzer está reunido, fazendo uma igreja reformada, mas ele tem que desviar. O rei Francisco I está fazendo é o rei da França da época, ele está fazendo alguns movimentos de guerra contra príncipes alemães, então ele tem que desviar e ir para mais ao sul, na região da Suíça, e ele passa pela cidade de Genebra, cidade de fala francesa, e ele vai lá dormir uma noite em Genebra, para no outro dia, junto com os refugiados, ir embora para Estrasburgo. Mas lá ele conhece o Guilherme Farel, que nessa imagem está aqui, apontando o dedo para ele, né, com muita ira, pedindo para que Calvino ficasse em Genebra. Farel era um reformador não muito eloquente, de fraca liderança, mas que muito entusiasmo. Ele queria que a cidade de Genebra fosse reformada, mas faltava a ele os talentos que já se ouviu falar que Calvino tinha. Em 1536 ele lançou as Institutas da religião cristã, a principal obra de doutrina, de manual de doutrina que foi feito pela Igreja Reformada no século XVI, e a fama de Calvino circulou rapidamente pela Europa. E chegando em Genebra, o Guilherme Farel não perdeu o tempo e quis que ele ficasse lá para ajudar na reforma. Calvino falou: não, eu sou um homem do estudo, eu não quero estar na frente dos desafios, eu quero ter um lugar de paz para estudar, para orar, eu não quero ficar na frente de nada. Aí o Guilherme Farel, irado, que é uma característica dele, logo ele era meio sanguíneo assim, ele diz: Deus amaldiçoou o seu discurso, o seu descanso, a sua forma de fugir do compromisso. Deus quer que você fique aqui. Mais tarde, Calvino, no comentário que ele faz ao livro de Romanos, se eu não me engano, ele vai comentar que foi como se Deus estivesse falando através de Farel, e ele teve seu coração ali compungido e ficou em Genebra. Ele fica durante um período na cidade de Genebra, começa o processo reformista, mas a coisa não avança. E ele então sai, vai para Estrasburgo, e lá ele fica 3 anos em Estrasburgo. Foi o período que, segundo ele, foi o período melhor da vida. Ficou em paz, lá ele se casou, escreve o primeiro comentário dele da Bíblia, que é o comentário aos Romanos. Mas aí em 1541, quando Genebra estava sendo ameaçada pelos católicos, ele então é convocado para voltar a Genebra, e ele vai ficar lá até o final da sua vida. E no retorno, ele então coloca Genebra como centro da propagação das ideias reformadas. Em 1559, já em Genebra, ele publica a última edição das Institutas, né, já ampliada, com todas as ideias consolidadas, e a partir dessa edição que as ideias reformistas vão chegar pelo mundo. Calvino, ele prega na Catedral de Saint-Pierre. Essa aqui é uma imagem do púlpito, né, que ele usava na época. A maioria deles tinha essa escada, e quando ele pregava, ele claramente entendia que era Deus falando, né? A Bíblia aberta era Deus falando à congregação. Calvino tinha uma convicção muito clara disso, por isso que as suas exposições bíblicas, seu trabalho, sua exegese vai ser lembrada como
o ponto alto da reforma. Nem Lutero, nem Zwinglio, nenhum deles conseguiu fazer o trabalho exegético, pastoral, como Calvino fez, né? Em termos de originalidade teológica, Calvino nunca foi o grande campeão, ele nunca se advogou ser o grande renovador na questão doutrinária. Ele sempre apregou a ideia de ser um compilador das ideias reformistas. Os historiadores da teologia sempre atribuem a Calvino pelo menos duas coisas importantes de inovação, se a gente puder falar assim, teológica, ou pelo menos de compilação, que é o conceito dos ofícios de Cristo, Cristo como profeta, sacerdote e rei, né? E o conceito da ceia, a ceia enquanto presença espiritual de Cristo. Nas controvérsias da reforma, havia discussão se Cristo não estava presente nos elementos, que é a visão de Zwinglio, ou se Cristo continha nos elementos, que era a posição de Lutero, chamada consubstanciação. Calvino, depois da reflexão bíblica, teológica, doutrinária, ele chega à posição, que no meu entender é a melhor, de que Cristo está espiritualmente nos elementos da ceia, né? E que dela, ao nos alimentarmos como meio de graça, né, nós estamos nos fortalecendo espiritualmente, né? Sobre esse tópico a gente vai falar mais sobre a reforma em outro vídeo.